Então, já passados aí 3 minutinhos, vamos fazer a nossa elevação, nossa preparação. Então vou pedir para que vocês fechem os seus olhos, sentem-se confortavelmente onde vocês estiverem, também vou fazer isso. Importante a gente estar muito bem, uma posição muito boa, agradável e tudo mais. Então vamos fechando os nossos olhos. Convido a vocês a esvaziarem a mente. Nesse momento, apenas prestar atenção em sua própria respiração. Expirando, inspirando e expirando. Permitindo trocar as energias do nosso corpo, trocar as células. Esse processo permite com que a gente purifique nossa mente, as nossas palavras, reenergize algum órgão que não esteja muito bem. E assim, com esses pensamentos mais positivos, mais elevados, os convido a elevar o pensamento no alto, na espiritualidade presente na casa de cada um de nós. Vamos saudando os nossos mentores individuais, queridos amigos que nos acompanham desde longa data, que eles possam estar presentes nesse momento também. E somos gratos a eles por permitir que estejamos aqui, por permitir que nosso trajeto ao longo desse dia nos trouxesse até esse momento. Vamos elevando mais os nossos pensamentos, agradecendo os mentores deste trabalho e nos ligando às falanges do alto. Vamos nos ligando primeiro às equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representados pelos índios Itaporãs, Progotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia, que desde a porta de entrada da casa de cada um de nós adentram com a nossa permissão, limpando e higienizando todos os ambientes, passando por salas, cozinhas, quartos, banheiros, retirando suas negatividades desses locais, higienizando, purificando os ambientes e também retirando toda e qualquer energia negativa que porventura esteja fixada em formas, pensamentos, que esses amigos possam fazer uma varredura em nosso lar, deixando tudo muito limpo, tudo muito agradável, como toda visita que nós recebemos merecem ser tratados. Nos ligamos ao Rei Ricardo, pedimos que deixe um ou mais de seus cruzados, guardando e protegendo a entrada da nossa casa. Que ao longo dessa semana ele possa estar aí, sempre nos guardando a nossa chegada, a nossa saída, dos nossos entes queridos. E ao redor da nossa casa é feita uma cúpula de paz, de luz, de amor, de proteção. E vemos no alto dessa cúpula uma bandeira hasteada, luminosa, para que a espiritualidade saiba que naquele local existe o Evangelho no lar. E assim nós vamos saudando o anjo Ismael, preposto por Cristo para a transformação do país na pátria do Evangelho, que possamos com nossas ações no nosso dia a dia, com nossa transformação, sermos soldados desta causa. Vamos saudando também os nossos queridos apóstolos, os primeiros cristãos, Maria de Magdala, Paulo, espíritos transformadores que mudaram a sua vida
após perceber o Cristo. E é com Ele que somos gratos pelos ensinamentos deixados e que por Ele que estamos aqui hoje, para estudá-lo, entender um pouco mais do seu Evangelho e sermos pessoas melhores. E gratos ao Pai pelo dom da vida, por tudo que somos e por tudo que temos. Só temos a dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Todos bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este Evangelho no Lar desta noite de domingo. Vamos então, como eu disse no começo, dar início à segunda parte desse estudo do Evangelho no Lar. A primeira a gente fez na semana passada e hoje nós vamos dar conclusão a essa introdução. Semana passada nós falamos um pouco sobre a primeira parte do capítulo da introdução. Deixa eu pegar meu Evangelho aqui. Primeira parte do capítulo, onde Kardec fala qual é o objetivo da obra. Então você que está acompanhando esse vídeo, essa live nesse momento, você pode acompanhar no nosso canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, esse primeiro vídeo que foi gravado e feito na semana passada. E também falamos um pouco sobre aqueles que viveram na época do Cristo, né? Para a gente poder entender um pouco do contexto histórico trazido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo do Novo Testamento, onde são citados várias personas, né? Algumas pessoas que viveram junto com Jesus e que às vezes a gente vê o nome daquela pessoa e não entende quem que é. Então, foi o que a gente deu uma estudada. Hoje a gente vai falar sobre outras duas coisas. Primeiro, a ligação do cristianismo com a filosofia de Sócrates e de Platão. E também nós vamos encerrar com o QEE, que foi um método criado por Kardec, né, para justamente a gente ter mais cuidado com as informações ligadas ao espiritismo que a gente recebe. Né, o QEE, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Então eu peguei esse capítulo da introdução e dei uma quebrada nele. Então é como se a gente estivesse fazendo essa introdução da seguinte forma: 1, 3, 4, 2. Bem estranho, mas foi uma forma bem mais didática para a gente trazer e falar dos assuntos correlatos relacionados a esse tema. Então vamos começar falando um pouco sobre a questão de Sócrates, de Platão. Então, a gente falou na semana passada que Jesus conviveu com os essênios. Quem quiser ficar com o Evangelho na mão pode ficar, em alguns momentos eu vou dar uma lida. Então nós falamos um pouco sobre a convivência do Jesus com os essênios, a preparação, quem eram os essênios, como que vivia esse povo, como que era a doutrina deles. E Jesus usou muito do que ele aprendeu e vivenciou com os essênios em sua vida de pregação. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Kardec, ele acaba reforçando as grandes ideias que elas acabam surgindo do nada. Então, todas as ideias que surgem, elas têm alguns precursores, né? As pessoas são inspiradas em algumas coisas que às vezes elas leem, que elas acompanham, que elas estudam, e depois elas, junto com outras inspirações da espiritualidade e algumas outras coisas delas mesmas, inclusive, elas acabam criando e tendo novas ideias, novos formatos de informação. Então, quando chega a hora dessas informações chegarem na Terra, né, de serem disseminadas aqui na Terra, não tem como fugir. Deus envia um espírito para isso e ele tem uma missão de reunir, de resumir, de coordenar, de complementar essas ideias e juntos acabam dando corpo a uma doutrina, a uma filosofia, uma forma de vida. Então assim aconteceu com uma série de filósofos e de pessoas ao longo da história da humanidade e aconteceu também com Kardec, por exemplo. Né? Kardec foi um desses caras que acabou estudando com várias outras pessoas
de diversas épocas, né? Então ele é discípulo de Pestalozzi, que é discípulo de Rousseau, então assim, e vem lá da Revolução Francesa, do Iluminismo. Então olha como as coisas acabaram chegando até Kardec. Então são vários ensinamentos que vão sendo trazidos de diversas épocas e a gente vai agregando esses conhecimentos e em determinados momentos a gente recebe algum... A gente, eu digo, é muita gente, né? Mas um determinado espírito acaba sendo abençoado aí com esse tipo de missão. E falei do Kardec, mas também Chico Xavier não deixa de ser um desses espíritos missionários, isso falando em relação a dentro do espiritismo. A gente vai falar bastante de Chico nos estudos de hoje, principalmente quando a gente falar do Coe. E voltando um pouco para Jesus, os precursores então desses essênios eram os filósofos gregos, né? Sócrates e depois seu discípulo Platão. Então eu vou ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu puxar aqui a página certa aqui. Então, algumas informações que ele acaba trazendo, né? As grandes ideias, então, ele já reforça que elas não vêm de súbito. E é muito curioso, porque Sócrates, como Jesus, ele não escreveu nada, ele não deixou nada por escrito. E ele também, como Jesus, morreu a morte dos criminosos, como se ele tivesse sido culpado, né, de um crime que ele não cometeu. Foi vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais, colocou a verdadeira virtude acima da hipocrisia, da ilusão, dos formalismos. Então, combateu a forma com que os gregos viviam naquela época. E Jesus foi acusado pelos fariseus por ter corrompido o povo com os seus ensinamentos. E curioso, Kardec faz uma analogia, uma observação aqui, que os fariseus existem em todas as épocas, né? Os fariseus existem em diversas épocas, cada uma delas com o seu nome diferente. E até os dias de hoje nós temos os fariseus aí entre nós. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora. Aproveitem o nosso estudo dessa noite. Então, Jesus então foi acusado também de corromper a juventude, proclamar o dogma da unicidade de Deus e da imortalidade da alma, da existência da vida futura, essas coisas que nós já conhecemos. Então, acabou tendo o mesmo destino Sócrates e Jesus, curiosamente. Então, como a gente conhece o Evangelho pelos apóstolos e pelos discípulos, foi Platão quem acabou dando continuidade aos ensinamentos do seu mestre Sócrates. E tem alguns ensinamentos algumas correlações com o espiritismo, com a doutrina cristã, vinda desde a época, né, dessa cultura grega. Então eu trouxe algumas coisas que Sócrates falava e que depois foram muito usadas por Jesus. O espiritismo fala disso. Então ele falava que o homem é uma alma encarnada. Então, quando a gente fala que o homem é uma alma encarnada, é legal a gente entender o que é a alma. A alma é o espírito encarnado. Então, nós não somos um espírito encarnado. O espírito encarnado, na verdade, é a alma. Nós somos espírito encarnado, sim, mas tem um nome para isso, que é a alma. Então, quando a gente está dormindo, por exemplo, não é o espírito só que está vagando, é a alma que está vagando naquele momento. Então, porque o espírito ele está acoplado ainda ao corpo através do perispírito. Então, nós temos uma alma vagando, uma alma, a gente fala de uma alma penada, né? A alma é o corpo ainda, é o espírito conectado ao corpo ainda, não é um espírito desencarnado. E sem esse fluido, né? Sem esse cordão, que é o perispírito, não existe corpo também. Então, ele fala que a alma... Que o homem é uma alma encarnada. Ele falava que o corpo e a matéria são obstáculos à elevação espiritual do ser, por conta dos desejos, que eles acabam, né, nos prendendo às questões da matéria. Então tem muito sentido isso, né? Nós somos seres espirituais e não seres materiais. A matéria, ela é uma ferramenta só, mas ela acaba sendo muitas vezes, né, um impeditivo para a nossa evolução moral. Fala também sobre os locais nada agradáveis, onde os espíritos não muito bons
acabam desencarnando. Fala sobre a vida na erraticidade, né? Que a erraticidade é esse período que a gente vive entre encarnações, esse período desencarnado que nós vivemos entre encarnações. Fala sobre a comunicação e a inspiração através dos espíritos, de receber esses dons, essas inspirações, essas coisas maravilhosas que às vezes a gente fala que não sabe de onde veio. Fala também sobre a vida imortal do espírito. Então, lembrando que nós somos, como espíritos, seres imortais. Nós temos um início, mas não temos um fim. Nunca retribuiu injustiça com injustiça. Então, esse é um outro lado dessa filosofia de nunca pagar o mal com o mal. O Espiritismo fala muito sobre isso, né? O cristianismo fala muito sobre isso, e nós, dentro do Espiritismo, entendemos o porquê. Fala sobre não retribuir injustiça com injustiça, nem com o mal, e nem e fala também que pelos frutos que se conhece a árvore. Jesus fazia muito essa comparação. Falava sobre o perigo da riqueza, e assim, fala de várias coisas. Quem quiser dar uma olhada melhor, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo da introdução, tem ali resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E lá existem uma série de tópicos, uma dezena, para não falar besteira aqui, ó. São 21 tópicos onde Kardec acaba fazendo analogias de passagens de Jesus junto com a doutrina de Sócrates trazida por ele, Platão. Ok, agora vamos para a outra parte. A outra parte é o QEE. Vamos entender o que é esse QEE. Vamos lá. É a segunda parte aqui. O QEE é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Esse eu vou me atentar bastante às informações do Evangelho, porque tem bastante coisa que a gente precisa se apegar. Então ele começa assim: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Então, só de quem acabou trazendo seriam as informações. Ora, ninguém nesse mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. E curiosamente Kardec está falando dele mesmo. Se os espíritos que a revelaram a houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido dos seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Então, olha que curioso. Kardec fala, olha, se eu trouxer algo que parece ser muito verdade, eu vou conseguir convencer as pessoas que estão ao meu redor, aqueles que convivem comigo, aqueles que de fato convivem e me conhecem, confiam em mim. Mas, e os outros, será que eles se convenceriam disso? Ele talvez não abraçaria todas as outras pessoas que não o conhecessem, não vissem naquela pessoa a verdade. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Então foi trazido não por pessoas, foi trazido pelos espíritos. As pessoas foram ferramentas. Kardec dizia ainda que pode-se queimar livros, mas não pode-se queimar os espíritos. E o que ele quis dizer com isso? Que pode-se queimar todos os livros, toda a fonte da doutrina não vai estar esgotada, porque pode acabar a doutrina pela mão dos homens, mas os espíritos que foram quem trouxe a doutrina. E esses espíritos, eles estão aí. Se não estão aí, tem outros espíritos por aí. E eles vão poder reeditar, vão encontrar outras pessoas, outros médiums, onde eles vão trazer essas informações. E aí a doutrina se renova, a doutrina cresce novamente. Os espíritos, entretanto, comunicam-se por toda parte a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos e são aceitos por todos. Realmente, se a gente for pensar que todas as religiões possuem médiums, cada um com a sua nomenclatura diferente, todas as religiões elas têm essa comunicabilidade
com os espíritos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. É uma comunicação entre os mortos que nós temos, né? Entre os mortos, eles estão mais vivos do que nós, mas a comunicação com os desencarnados que nós possuímos, e isso não existe em lugar específico, ninguém é privilegiado por isso, todos podem ter acesso às informações do alto. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. É interessante essa parte ali, começa a entrar outro tipo de reflexão, Kardec, que a gente vive num momento bastante turbulento por conta de doença, por conta de política, por conta de uma série de coisas, e que a gente fala assim, a gente não vê muita esperança, né? A gente às vezes é muito negacionista, se vê as coisas com muita negatividade, e ele acaba dando uma injeção aqui, né? Falando que o Espiritismo ele é uma verdade, e a gente não precisa ter medo das coisas que vão acontecer dentro do planeta, de qualquer ordem que seja, porque elas não vão atingir o que é o interessante, o espírito, que está em outro plano. E quando a gente fala de controle universal das informações trazidas pelos espíritos, a gente pensa também em todo o conteúdo que chega até nós. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ele completa que o primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos. Então, chegou alguma mensagem mediúnica, sei lá, está escrito que foi ditado pelo médium X, no centro espírita X, na data Y. E aí eu vou ler aquele conteúdo, e aí a primeira coisa que Kardec sugere aqui é passar pelo crivo da razão. Submeter as informações que vêm do espírito. Toda a teoria em contradição manifesta com o bom senso, com a mais lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assina, deve ser rejeitada. Então é muito curioso isso que ele fala, porque se a gente recebe uma psicografia que parece muito bonita, a mensagem no fundo dela, ou dentro dessa mensagem, na composição dessa mensagem, existe alguma informação suspeita? Suspeita no sentido, será mesmo que isso vem dos espíritos? Isso não me parece coisa que talvez Jesus falaria. Então, quando a gente recebe, por exemplo, uma mensagem mediúnica que fala sobre política, não é muito comum dos espíritos abordarem política. E quando a gente vai estudar política dentro do livro dos espíritos, eles não ficam fazendo analogias nem partidarismo. E aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente recebe no WhatsApp uma mensagem que parece bacana, mas ela tem cunho político, aí a gente já tem que entender qual é o sentido daquela mensagem. Será que ela é de fato real? Isso é muito importante para a gente. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. Por que Kardec fala isso? Porque quando foi feito, estudado e projetado o controle, o CUE, ele foi feito com diversos médiuns em diversos lugares do planeta, segundo ele, a gente vai ver isso aqui, e aí as informações elas batiam. Quando as informações batiam, ele via aquilo como veracidade, como real. Então não foi simplesmente pegou uma mensagem, ele achou que aquilo era bacana, ele achou por achismo, né? Ele achou que aquilo era bacana e, não, isso tem que fazer parte das perguntas do Livro dos Espíritos. Não foi assim que foi construído o Livro dos Espíritos. A única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância. De novo, então, a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares do mundo. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, então não é de acordo com os meus interesses, o que eu quero, mas se refere aos princípios da doutrina. Então essas mensagens mediúnicas, essas informações recebidas pela espiritualidade,
elas têm que entrar em harmonia dentro do que é pregado dentro do Espiritismo, dos preceitos básicos do Espiritismo, da lei de ação e reação, das leis que a gente encontra dentro do Livro dos Espíritos, das leis morais contidas nos evangelhos do Cristo. Então a gente tem que saber fazer essa separação do joio e do trigo. Então às vezes é muito bonito o que está escrito, mas ali no meio tem alguma informação que talvez não seja muito bacana, e a gente já tem que tomar mais cuidado. A experiência prova que quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo em diversos lugares, e de maneira idêntica, se não na forma, no seu conteúdo. Então, se eu recebi uma mensagem com um cunho, recebo uma outra mensagem com o mesmo cunho, recebo uma outra mensagem com o mesmo cunho, aí eu já tenho que começar a prestar mais atenção e entender que aquilo pode ser de fato uma nova revelação. Essa é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar com ele, com as nossas ideias, aliás, não é por concordar ele com as nossas ideias, não é porque eu acho bonitinho que eu vou achar que aquilo é válido, que aquilo é verdadeiro, como Kardec diz. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa porque nós lá dizemos. Então não é porque eu estou falando que você tem que acreditar. Vai estudar, vai pesquisar, vai se informar para de fato você criar não só a sua opinião, mas entender aquilo como uma verdade. Kardec menciona que recebeu mais de 1000 comunicações de centros espíritas, segundo ele, sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do planeta. Então olha que coisa louca. No filme de Kardec a gente vê um momento que ele está extasiado, exausto, aliás, cheio de cartas, cheio de informações, e sendo que ele tinha que ler todas elas para poder construir e codificar o Espiritismo em suas obras. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar, com qualquer título, um livro de um sentido contrário. Então, vamos pegar um espírito, aparece e fala uma mensagem diferente do que o Espiritismo está acostumado a falar. Suponhamos mesmo que com uma intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina. A malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? Isso é outra informação que Kardec acaba nos trazendo, né? Se a gente não tem que se preocupar, claro, a gente tem que entender que vão vir informações distorcidas de diversos lugares. Mas como é que a gente reage a isso? Eu conversei teve uma live, um hackathon com o Jaime Ribeiro, e eu perguntei justamente para ele essa questão: como é que você barra essas fake news mediúnicas? Como é que você combate essas informações aparentemente distorcidas? Ele falou: olha, nessa época da comunicação, do jeito que a gente vive, meu amigo, é impossível a gente barrar, é impossível a gente impedir essas pessoas de disseminarem notícias falsas. Mas como que a gente combate? Disseminando notícias boas. As notícias boas sendo superiores, sendo maiores que as notícias más, ruins, elas aos poucos elas serão esquecidas, elas serão deixadas, elas não terão valor. E isso com qualquer outro tipo de informação. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações, ou seja, só os espíritos do alto mesmo vão trazer essas informações novas. Com extrema prudência, a gente vê como que aborda o espírito de verdade no Livro dos Espíritos. Não tem piadinha, é bem sério. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo. E nem o disseram até agora, e é verdade, a gente não tem as verdades absolutas de nada. E sempre falam com muita veemência, né? Se aquele conteúdo a gente não tem o conhecimento, é porque não nos foi dado ainda a capacidade intelectual de absorver. E a gente percebe isso, a evolução que o próprio Espiritismo teve desde Kardec e até os dias de hoje, né? Se passado 150, 160 anos, aí 140 anos desde o Livro dos Espíritos, quanta coisa já não mudou, quantos despertares o Espiritismo já não nos trouxe,
em diversos outros assuntos que não estão contidos no Livro dos Espíritos, mas a gente, lendo ele, acaba interpretando e conhecendo o que a gente consegue entender, compreender melhor as informações que foram passadas. Então, naquele momento, ele falava que a gente não tinha capacidade para entender. Mas depois, na hora que a gente vai ler e recebe outras informações do alto, a gente liga um mais um e vê, isso aqui, será que bate? Ah, isso bate, isso não foge da doutrina. Então, vamos usar isso como recurso e vamos complementar as informações trazidas pelos Espíritos no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos Espíritos. Não será o homem um homem, e muito menos nós que qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito, vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus. E acho legal a gente pensar nessa questão como, já pensou se nós recebêssemos informações de outras religiões e elas batessem, então, sei lá, dentro de uma mediunidade vindo de uma seita evangélica, de um católico, todos viessem com as suas mediunidades, né, dentro do seu vocábulo, cada um deles, trazendo essas informações, falando assim, olha, eu recebi a informação de que vai acontecer isso. Aí o outro, nossa, eu também tive um sonho sobre isso. Ah, eu também tive um sonho sobre isso. E aí você pega vários, estou falando no sonho como uma forma de receber essas informações, né? Sem necessariamente um exercício mediúnico consciente. E aí você pega todas essas informações, aí você pega um cético, você pega um ateu, você pega várias pessoas e todas elas acabam trazendo a mesma informação. Olha que curioso. E assim se constrói novas ideias, novas filosofias e novos conceitos, sempre juntando com outras filosofias já existentes, e a gente sempre vai aprimorando e conhecendo mais as informações, porque nós estamos num processo de evolução e sempre terão essas informações novas sem destruir as antigas, muito pelo contrário, sendo informações válidas e complementares. Eu queria agradecer cada um de vocês que foi entrando agora durante a live, não consegui falar o nome de todos para não perder o fio da meada, mas é isso. Então hoje a gente acabou vendo um pouquinho sobre Sócrates, Platão e as suas conexões junto com o cristianismo, e também a questão do Cueye, que foi esse formato aí criado por Kardec para poder padronizar as informações recebidas pelos espíritos, né? O controle universal dos ensinos dos espíritos. Tem uma questão que muito pega, eu falei do Chico Xavier naquele momento, e muita gente acaba questionando o método de Chico Xavier, porque ele foge um pouco do que funciona o Cueye, porque Chico não buscou informação de não foi vários espíritos que trouxeram junto aquelas informações junto com Chico, né? Chico acabou pegando a informação com vários espíritos e acabou criando toda a bibliografia trazida por eles. E muita gente muito espírita, que fica mais preso, né, totalmente preso às questões trazidas por Kardec, pelas obras básicas, eles acabam rejeitando um pouco Chico Xavier. Mas aí, o próprio Kardec fala que o que ele traz, que esse controle universal de ensino dos espíritos não é a verdade absoluta. Ele traz dentro dessa parte onde ele fala do Cueye que isso não é a verdade absoluta, que isso é uma ferramenta que eles usaram para padronizar e não ficar recebendo informações distorcidas e que pudessem atrapalhar a construção de tudo que foi feito ali nas obras básicas. Então, qual o filtro que a gente vai usar? Né? O que a gente vai pensar? Bem, aquela obra, ele tem que informações que ele tem? As informações elas fogem dos preceitos básicos espíritas? Fogem dos preceitos básicos cristãos? Tem alguns livros de André Luiz, algumas mensagens dentro de alguns livros que às vezes até fogem um pouco do que a gente conhece. Então a gente tem que realmente ser bastante questionador. E eu estou falando de Chico, mas isso serve para qualquer outro médium, porque a gente não vê mais acontecer esse controle universal no espiritismo de hoje, né? Não acontece mais dessa forma. Normalmente o médium recebe a informação e aquela informação já é dita como verdade absoluta.
Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente recebe e tem que sempre passar por esse filtro da razão com o conteúdo, com a base doutrinária, para que a gente não espalhe aí por aí fake news espíritas, não assuste mais as pessoas, né? Isso é muito importante. Ok, vamos então fazer o nosso encerramento, vamos fazer as nossas vibrações. Fazer as nossas vibrações, estamos encerrando o nosso evangelho hoje, vamos fazer as nossas vibrações para o universo, para quem estiver precisando. Se você não pegou ainda a sua garrafinha de água, vai lá, corre, busca, dá tempo ainda, dá uma segurada aqui, bota ela para fazer as fluidificações da sua água. Se você tem um nome de alguém que você, uma pessoa que você está doente, que esteja precisando de energia, está precisando de saúde, está precisando de saúde mental, não só física, prepara o nome dessa pessoa aí, a gente vai canalizar para que a espiritualidade também possa direcionar vibrações de amor para ela, tá bom? Então eu vou pedir mais uma vez que vocês sentem-se confortavelmente onde vocês estiverem, fechem os seus olhos e vamos novamente nos conectar à espiritualidade. E assim a gente, muito grato por esses ensinamentos, por compreender um pouco mais do Espiritismo, que na próxima semana nós vamos entrar já nos ensinamentos morais do Cristo, fazer reflexões acerca da nossa vida, reflexões acerca do que acontece no mundo, como que nós podemos ser pessoas melhores, como que nós podemos ser pessoas melhores não só para nós, mas para os outros, e assim possamos também absorver ao máximo e nos transformar de acordo com esses ensinamentos abençoados trazidos por Jesus e pelos Espíritos. Então vamos oferecendo aquilo que temos de melhor. Vou pedir para que vocês mentalizem uma bela flor, que essa flor possa ter muita cor, representar muita vida. E nós vamos criar mentalmente um ramalhete dessa flor. Vamos deixá-la na mão da espiritualidade e vamos colocando toda a nossa energia, todo o nosso amor nesse ramalhete. Todos os nossos pensamentos bons vamos direcionar para ele e vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que vivem neste planeta, por aqueles que sofrem em guerras, passam por fome, misérias, têm problemas de saúde pública. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe. Vibremos por Brasília, pelas pessoas que regem a ordem do país, do povo. Vibremos pelas pessoas que sofrem em seus leitos, nos hospitais, que estão acamados em suas casas, que estão nas ruas, que estão encarcerados. Vibremos pelas nossas casas, pelas pessoas que se encontram nela. Vibremos por nós mesmos. Que o Pai permita que possamos receber um pouco dessa energia, que ela possa reabastecer as nossas energias ao longo dessa semana. Eu deixo um momento de silêncio para cada um de nós, para que possamos vibrar para quem quisermos. E assim, com o coração repleto de amor, deixamos que a espiritualidade leve essa energia de amor, de luz,
para onde mais for necessário. E assim, vamos mais uma vez agradecendo ao Pai pelos ensinamentos e pelo Evangelho desta noite. E que possamos estar fortalecidos para mais uma semana. E que assim seja. É isso, minha gente. Por hoje é só. Muito obrigado aí pela companhia. Espero que tenha sido produtivo. Qualquer coisa vocês mandam uma mensagem no direct. A gente troca algumas figurinhas. E semana que vem tem mais estudo e mais Evangelho no lar, tá bom? Beijo no coração de todos, uma boa noite, um bom descanso e fiquem com Deus. Até a semana que vem.